Boa noite a todos e todas que estão acompanhando o nosso curso de extensão Direitos Humanos em Perspectiva Crítica, aqui da Universidade Federal Fluminense. Hoje a gente tem uma imensa satisfação de fazer e de iniciar o terceiro módulo do nosso curso. O terceiro módulo do nosso curso vai tratar do avanço do agronegócio diante do direito à alimentação adequada e à agroecologia. É um debate que muitas vezes ele não parece ter a centralidade que tem, mas só da gente observar coisas corriqueiras, né, do dia a dia do brasileiro, como é a novela, né, o que está acontecendo, observar a questão do Pantanal e tudo que permeia esse debate, seja no aspecto econômico, ambiental, social, né, já aponta um pouco os efeitos do próprio agronegócio incidindo no direito à alimentação e a agroecologia como uma forma, uma perspectiva de pensar essa questão. A gente vê que isso não é uma questão de uma região ou outra, né? Mas a gente tem várias experiências no Brasil com impactos, né, às populações de uma forma geral, e hoje a gente vai ter a oportunidade e o privilégio de estar debatendo isso com a professora Thaíse, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, a quem eu já cumprimento e agradeço muito a participação, o companheirismo. Thaís é uma companheira aí de empreitada na luta pela democratização da universidade pública e que tem uma expertise no tema, trabalha, pesquisa também esse tema na Universidade do Oeste da Bahia, e por isso que é um grande privilégio para a gente, né, do nosso grupo de pesquisa crítica jurídica contemporânea, tê-la no nosso curso. Queria agradecer mais uma vez o professor Pedro, que é o coordenador da nossa pós-graduação, que se faz presente e vai dar sua saudação daqui a pouco, e agradecer as pessoas que estão inscritas mais uma vez no curso, que demonstraram interesse em debater esse tema dentro da universidade, e ao nosso grupo de pesquisa Crítica Jurídica Contemporânea, em nome dos pesquisadores Júlio Moreira e Helena Dias, que são os moderadores dos dias de hoje. Então, saúdo as pessoas, né? Peço que acompanhem o nosso curso. Nós vamos ter, além desse módulo, o nosso último módulo, que, se não me falhe a memória, ele vai acontecer, não sei se no dia 30 de junho, né? Se não me falha a memória, e vai tratar de constitucionalismo latino-americano e questão de gênero. E nós já temos confirmado as professoras que vão participar, que é a professora Maria Lúcia Barbosa, da Universidade Federal de Pernambuco, e a professora Carla Benites, da Unilab, a Universidade de Integração Luso-Afro-Brasileira. Então, agradeço a todas as pessoas aqui presentes e passo a palavra para os nossos moderadores para dialogarem e para passarem aí também para o nosso coordenador, que se faz presente antes de passar para a nossa convidada. Uma boa noite a todos. Meu nome é Júlio Moreira. Hoje nós estaremos junto com a Helena, nós estamos mediando esse encontro. Eu queria agradecer a presença de todos, especialmente no nosso ilustríssimo coordenador do PPGDC, curso de pós-graduação em Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Primeiro e único do seu nome, Pedro Azavradel. Eu decorei isso para aprender a falar seu sobrenome, meu coordenador. Dou a palavra ao senhor, que tem toda a honra de cumprimentar e dar um salve a nossos participantes. Obrigado. Boa noite, eu que fico honrado, e essa iniciativa é uma iniciativa que merece todo o nosso apoio, uma iniciativa ótima, fantástica, debates muito atuais, importantes para a nossa agenda, né? E é isso, só queria agradecer a vocês, queria agora oficialmente dar as boas-vindas à nossa palestrante, que é, né, a pessoa que tem que ter o maior tempo de palavra. Eu vou apenas agradecer a presença de todos e todas que estão aí, aqui no nosso ambiente, também que vão nos assistir no YouTube. Agradecer a você, Júlio, ao Glad, pela cortesia, e devolvo a palavra. Obrigado. Helena,
Voltaste a nós? Boa noite, pessoal. Desculpa. Eu vou conduzir a noite com o Júlio, mas eu saí para fazer essa entrada triunfal aqui nos últimos minutos. Você já apresentou, né, Júlio? Já fez as honras. Hoje a gente vai discutir agronegócio, né? Agroecologia, alimentação adequada. Vamos ouvir a professora Thaís, mas inicialmente fazer uma mãozinha para nós e vou passar primeiro para o professor, coordenador do curso, Glad, para fazer as honras, né, iniciais, e depois o Júlio começa dando a introduçãozinha, e depois nós ouvimos a professora. Joia, obrigado, Helena. Como você caiu, né, eu já tinha meio que falado e saudado os participantes, né, e vou aproveitar o momento para explicar também para as pessoas que estão inscritas no nosso curso que nós teríamos tanto a professora Thaís, né, como nossa convidada, como o professor Tiago Botelho, da Universidade Federal de Grande Dourados, né? No entanto, o professor Tiago Botelho, não sei se as pessoas que estão inscritas, estão acompanhando a gente pelo YouTube, sabem, mas ele, no meio do caminho, né, entre o nosso convite, né, e o dia de hoje, ele é uma das pessoas que está se candidatando ao Senado do Mato Grosso do Sul, né? E a partir do momento que ele optou pela candidatura, ele começou, imagino, né, ter uma agenda de compromissos com a campanha muito alto, que dificultou a participação dele no dia de hoje, né? Então, muito provavelmente, o professor Tiago Botelho, ele disse que tentaria se desvencilhar e aparecer, né, talvez em algum momento, mas muito provavelmente se deve a isso a ausência do professor Tiago, que estava confirmado, né, até o dia de hoje para participar da nossa atividade. De toda forma, a professora Thaís está aqui, né, os nossos moderadores também têm uma expertise no tema, né, no debate sobre o avanço do agronegócio diante do direito à alimentação adequada e agroecologia, e nós vamos tocando, né, a partir do próprio grupo que aqui está formado. Tudo bem? Então, eu repasso para vocês para, enfim, né, apresentarem a professora Thaís, né, e a gente já, sem maiores delongas, passar a palavra para ela. Tudo bem? Tudo bem. Professor, é um prazer tê-lo aqui. Ainda mais para tratar um assunto que é esquecido e pouco notado pela maioria da população, mas que impacta de forma tão profunda a sociedade brasileira. As pessoas não percebem, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, 97% da população se encontra concentrado na zona urbana da cidade. Apenas 3% da população do estado do Rio de Janeiro se encontra na zona rural. E aí nós nos perguntamos, por que esse fenômeno? Por que esse fenômeno que produz tanta desconcentração, tanta favelização e tanta precarização, tanto no interior quanto na zona urbana? E você descobre no estado do Rio de Janeiro um misto de abandono público, falta de investimento na agricultura familiar e muito investimento particular numa tentativa de startar um fenômeno de produção de commodities no Rio de Janeiro, especialmente o milho, mas um milho de produção e destino e finalidade de alimentação animal. Então, estão tentando emular no Rio de Janeiro um projeto em que eles chamam de soberania alimentar, que de soberania não tem nada, em que 70% da produção de soja é destinada à alimentação animal, mais de 70%, quase 80% da produção do milho destinada à alimentação animal, e pouca coisa ou quase nada destinado aos alimentos que compõem, por exemplo, a cesta básica brasileira. O Rio de Janeiro, especificamente, ele só não se abateu ainda pela essa força maciça e financiarizada do agronegócio de exportação em decorrência de dois elementos. O primeiro é a geografia. A geografia carioca é acidentada demais.
E terceiro, o solo. O nosso solo, com exceção de Campos, ele não é muito receptivo à produção de commodities. Isso afasta daqui boa parte desse movimento que está acrisolando tão pesadamente hoje os estados do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, que sofrem com a produção maciça do quê? Da soja, que é um produto que rende muito pouco, precisa de grandes áreas para você ter algum resultado e gera um maciço impacto ambiental, tanto no uso dos defensivos, dos agrotóxicos, quanto na questão da água que ele absorve. Diante disso, professora, e com essa introdução pouco esperançosa na nossa realidade, eu queria apresentar a senhora para os nossos convidados, a doutora Thais Palitot. Ela é pesquisadora, é advogada, é doutoranda aqui pelo PPGSD, não, doutora? E pesquisa especialmente a área hoje, tema do nossa atividade. E eu passo a palavra humildemente e agradecendo a sua presença, doutora, e pedindo que a senhora nos faça a graça de nos contextualizar desse cenário que tem se agravado e tem nos espantado tanto no cenário nacional. Boa noite, obrigada, Júlio. Nem doutora, nem senhora, tá? Obrigada aí, Helena, que entrou em contato comigo, ao Pedro pela presença e ao Gladstone pelo convite, pela parceria, né, e pela confiança para esse debate da gente hoje. Eu vou começar falando um pouquinho da minha trajetória de pesquisa, que sempre envolveu agronegócio, mas diversas facetas desse agronegócio. Bom, vocês vão notar pelo sotaque, né? Eu sou potiguar, sou de Natal, no Rio Grande do Norte, e fui fazer graduação em Mossoró, que é interior, que é oeste do Rio Grande do Norte. Bom, lá existe um processo do agronegócio voltado para a fruticultura irrigada numa área de semiárido. Então, lá existe basicamente assim, a grande produção nacional e exportadora aí de melão, uva, imagina aí, uva no semiárido, morango, tudo isso para exportação. E foi ali que eu comecei um pouco do meu processo de pesquisa no TCC, no mestrado, acompanhando, né, sempre levada aí, sempre pegaram na minha mão pelas mulheres, as trabalhadoras rurais. Logo depois, passei um tempo em João Pessoa e caí, né, no oeste da Bahia. Hoje eu sou professora da Universidade Federal do Oeste da Bahia e estou lá há 3 anos, né, pouquíssimo tempo, mas foram os 3 anos já dedicados a compreender qual é o comportamento a partir de conflitos, né? Eu não tenho interesse propriamente em olhar para o agronegócio, mas sim olhar o agronegócio em relação a conflitos com as comunidades tradicionais. E eu já vi, assim, lógico, é uma área de cerrado, mas eu já consegui ver um agronegócio que eu não imaginava, bem diferente daquele agronegócio que eu estava acostumada a lidar no semiárido. Então, tem algumas configurações que precisam ser colocadas, como o bioma, que esse agronegócio age, né? Uma hora o semiárido, outra hora o cerrado. O cerrado também é uma área de transição, em alguns espaços é identificado como semiárido. O que esse agronegócio produz, historicamente, né? Como é que ele se localiza na sua produção econômica e quais comunidades ele está ali invadindo, gerindo, atuando próximo. Então, essas são diferenças que eu preciso destacar aqui, que contribui um pouco para como eu consigo ler essa situação hoje, tá certo? Antes, eu vou mostrar para vocês, eu vou projetar slides, tá? Mas antes eu vou mostrar para vocês um mapa da região que eu estou falando. Eu acho que ver o mapa traz muita significância sobre como é que esse agronegócio
Doutora, desativou o seu áudio. É só clicar no seu microfonezinho. Quando eu projeto, ele meio que me bloqueia de mudar meu áudio. De toda forma, quando eu projetei, apareceu o mapa. Beleza. Sim. Vou mostrar, vou ficar muda e depois eu paro de projetar e a gente retoma. Pronto, agora eu acho que eu consertei. Vejam só, rapidamente. Obrigada, Júlio. Rapidamente, Brasil, né? Esse aqui é um recurso do Map Biomas, que para quem é da geografia conhece mais. Eu aprendi a mexer há pouco tempo, tá? Então também não vou usar muito nele. Mas essa região que está marcada aqui de verde, essas manchas rosas, é a região que está localizada no extremo oeste da Bahia. Todos esses municípios, que totalizam 30, nos quais eu selecionei, são municípios da Bahia que ocupam uma área, que já vou falar melhor para vocês, que se chama Matopiba, que é o acrônimo de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Esses municípios, diferentemente da configuração que Júlio traz, né, só 3% da população do Rio de Janeiro é rural, vejam só, talvez uma porcentagem ainda menor seja urbana nessa região. Então, vou mostrar para vocês, por exemplo, onde eu moro, que é, vamos lá, que é esse pontinho aqui vermelho, que é a cidade de Barreiras, Bahia, tá? Essa cidade, apesar de ser uma cidade de 150 mil habitantes, né, então não é uma cidade tão pequena assim, ela é considerada, junto com esta outra cidade que se chama Luiz Eduardo Magalhães, como os principais polos político-econômicos da cidade. Normalmente se diz que Luiz Eduardo Magalhães é o polo econômico e Barreiras é o polo político, inclusive porque tem universidades públicas, privadas, enfim. É uma cidade historicamente mais consolidada na região. Luiz Eduardo Magalhães é uma cidade que surge em função do agronegócio. Bom, essas manchas rosas, elas significam aqui na tradução agricultura, certo? Então, vocês vão ver vários círculozinhos, eu vou dar um zoom aqui, que são basicamente os pivôs de irrigação. Deixa eu ver se eu consigo um super zoom. Vários círculos, tudo isso aqui é plantação, essa área rosa, tá certo? Agricultura, agricultura, agricultura. Essas partes verdes, ó, círculos, círculos, pela forma de irrigação, e a parte verde como essa formação natural ou formação de cerrado ainda nativo, tá certo? E áreas que não são de agricultura, como essa parte mais amarelada, que é a área de pastagem ou outras formações florestais. Bom, apresentando para vocês, então, o extremo oeste da Bahia, historicamente, esse oeste da Bahia, ele é ocupado em função do trânsito da margem esquerda do São Francisco. O Rio de São Francisco, como esse rio gigantesco, né, que todo mundo, se não conhece, já ouviu falar, como um grande... Eu costumo dizer que o São Francisco, sempre me emociono quando eu passo perto de São Francisco e as pessoas me perguntam por quê. Eu acho que o São Francisco ele tem um significado de vida para o Nordeste que foi castigado não pela seca, mas pela cerca, né? A limitação do acesso de água. E a margem esquerda do São Francisco, no qual as pessoas passaram a transitar já para ir para Minas Gerais, para o Goiás e para as outras regiões do país, passaram a ocupar, historicamente, essa região oeste. E agora eu vou voltar então para os meus slides. Então, até mais ou menos a década de 50, desculpem, mais ou menos até a década de 50,
voltando. Até a década de 50, ocupada por pessoas e trânsito de mercadorias. Obviamente, esse até a década de 50, eu estou trazendo uma grande generalização, porque ao longo de cada processo histórico, né? Cafeeiro, trânsito para o Maranhão, a ida para o norte, né? Com relação aos seringalistas, enfim, cada época histórica ela vai ser reconfigurada. Mas o que nos interessa aqui? Mais ou menos por volta dos anos 1960, 1970, a bibliografia costuma trazer 1970 como marco, eu acho que tem tudo a ver com o marco do neoliberalismo, mas na ocupação específica do oeste da Bahia, tem um pesquisador texano que ele nem pesquisa mais tanto oeste, hoje ele pesquisa mais as eólicas no Ceará. Mas esse pesquisador, que ele está nas minhas referências, o nome em inglês, depois eu leio para vocês, ele fala que antes da empreitada do Estado, né, do governo, para que essa região seja ocupada pelo agronegócio, já havia uma extrema mobilização, extremo trânsito migratório do sul do país para o oeste da Bahia, antes mesmo desta área ser considerada como a fronteira agrícola, antes mesmo dessa área ser reconfigurada territorialmente, como nós vemos hoje. Então, houve um fluxo migratório motivado por dois fatores, certo? A abundância a abundância de água e a lógica de territórios disponíveis, né, de vazios demográficos. Quando o Júlio traz, olha, o Rio de Janeiro não é receptivo, né, para a produção de commodities. Esse é um diálogo super interessante, porque no oeste da Bahia, teoricamente, essa também não é uma região propícia para o plantio de commodities pelos meios naturais. Por que ela passa a ser? Porque ela passa a ser escolhida como uma área de grande extensão de terra, onde ninguém habita, só que quando a gente vai lá, a gente vê comunidades tradicionais em vastos territórios, e lá é um berçário das águas, né? O Cerrado é o bioma conhecido por ser o grande repositório de águas do Brasil e nas savanas também africanas. Então, essa mobilização, essa mobilidade para a região oeste da Bahia se justifica por esses fatores, mas quando se chega lá, o que é que acontece? Tem uma identidade profundamente plural, né? De gerazeiras, gerazeiros, quebradeiras e quebradeiros de coco babaçu, comunidade de fundo e fecho de pasto, né? Que são essas comunidades de grande extensão na sua entrada e na sua saída, talvez para a gente, e eu me incluo nisso, né? Que nasceu e cresceu numa capital, a gente não tem a noção de que existem comunidades que são basicamente ilhadas, mas não porque não tem nenhum acesso às grandes cidades, mas sim porque existem quilômetros e quilômetros de hectares na sua frente de vegetação e de mata preservada e quilômetros até uma próxima comunidade, né? Esse frente e trás tomando como referência a comunidade seguinte. Então, assim, não é incomum, inclusive minhas concepções de distância mudaram muito depois que eu cheguei no Oeste, não é incomum a gente andar 5 horas dentro de uma numa pista de barro até chegar numa comunidade. Então, essa lógica faz com que essas comunidades elas estejam, né, preservando aí suas identidades plurais, étnicas, raciais. E também são ribeirinhas, quilombolas, indígenas, então são identidades profundamente marcadas aí por povos originários. Bom, existe um debate aí sobre identidade super interessante para ser feito, não é meu objeto de pesquisa, mas essas identidades, elas inclusive mudam bastante de umas para as outras, estando no mesmo município, no mesmo recorte geográfico. Então, esse recorte geográfico que nós temos hoje, dividido, né? Barreiras, São Desidério, Formosa do Rio Preto, eu estou citando alguns dos municípios que compõem essa região, nós vemos aí comunidades profundamente diferentes. O Antônio Guerreiro Freitas, que é um historiador baiano, ele lembra, né, que não tinha condições climáticas favoráveis para uma agricultura de larga escala na região. Ela se firma como um polo econômico, um regime, a partir de um regime de chuvas, né, variável, diferentes tipos de solos, o fenômeno da seca, né, como um problema concreto, mas que existia convivência, né, e não a violência para lidar com ela.
Em contrapartida, também, em dados momentos, há excessos de chuvas, né, e provocava grandes transtornos. Então, o historiador ele traz essa memória também, como esse não é um território propício para larga escala. Aqui tem algumas fotos, essa foto do meio é em São Desidério, que é banhado pelo Rio Grande, que é basicamente onde se direciona meus estudos hoje, é na interação com este rio, que é o segundo maior afluente de São Francisco. São Desidério, gente, é muito conhecido para quem pratica a escalada. Então, tem paredões enormes, tem um turismo ali que transita bastante na região, banho de rio ótimo. Aqui, na parte mais da direita, para mim, isso aqui se chama cama de peixe, que é uma das características assim, de comunidades tradicionais, localizada num lugar específico do rio, para que dê essa água que é a jusante. E essa daqui é uma trabalhadora minha, nossa companheira, pegando a água que a gente ia almoçar depois na casa dela. E aí, essas identidades, essas configurações de território que eu estou falando aqui, né, muito por cima, superficialmente, a gente consegue ter muito pano para a manga assim, sobre como essa região foi habitada, né, depois do processo escravista e durante. Bom, esse lugar, este território, passa a ter, mais especificamente a partir da década de 70, uma ocupação orientada para o agronegócio. Por quê? Já que, né, não temos aí um ambiente bastante favorável para a agricultura de larga escala, mas, como eu já disse, né, existem esses vazios demográficos, né, tem que estar em aspas isso aqui, o suposto vazio demográfico, na verdade, é habitado, mas dessas vidas que não são consideradas como as vidas importantes para o desenvolvimento nacional, e esta água em abundância, né? Essa ocupação, e mais uma vez, assim, nós não podemos olhar esse processo com linearidade, né? A partir da década de 50 foi uma ocupação fundada apenas no Estado. Não é só isso. Existe o fluxo migratório para a plantação, que é chamado, né, a gauchada. Existe tem um texto bem interessante da Beatriz Herédia, está na indicação no final, que traz um pouco de como se configurou essa ocupação, não só fomentada pelo Estado, mas também. Então, sempre nessa parceria aí do desenvolvimento econômico privado, das empresas e de famílias, como também a orientação do Estado. Essa ocupação ela passa a ser violenta, né, através de um intenso processo de grilagem, antes mesmo da Constituição Federal orientar, né, uma distribuição de terras, antes mesmo de orientar a função social da propriedade, já existia na Constituição do Estado da Bahia uma orientação oposta, que era para que essas terras fossem que são as terras devolutas, né, as terras estaduais, também para que elas fossem destinadas para patrimônio privado. Só que existia uma limitação de áreas que, salvo engano, eu até anotei, 10 mil hectares, né, desde 1946 até 10 mil hectares seriam as transferências públicas para um único dono. Se hoje nós formos no cartório de Barreiras, de qualquer lugar, a gente vê áreas de 400 mil hectares, 300 mil hectares. Então, um processo que eu fui para uma reintegração de posse que eu nunca imaginei na vida, com um companheiro da TR Américo, que a gente foi para uma reintegração de posse de 250 mil hectares. Eu não tenho noção do que era isso. Então, assim, o que a gente tem hoje de olhar jurídico já traz toda essa história de grilagem e de áreas marcadas, né, na sua propriedade por ilegalidade. Então, o direito, né, e esse é uma parte que me cabe deste latifúndio, que é para ser produtivo, né? O direito, ele compõe, desde o início do processo, essas desigualdades territoriais e essa grilagem. Então, mesmo nós temos um marco, né, normativos contra esses processos, ele sempre legitimou e continua legitimando, como composição aí de estados e desse Estado neoliberal. O incentivo do Estado, né, eu vou começar aqui com o Prodesser. O Prodesser era um programa, deixa eu voltar, era um programa
que surgiu em 1976 em Minas Gerais, e na Bahia ele passou a ser implantado em 1985, que era o Programa de Desenvolvimento e Parceria NIPO, era japonês, tá? Para o desenvolvimento do Cerrado. Então, a partir aí de 85, e em 2015, com um decreto, né, que foi revogado, inclusive, numa canetada aí que revogou vários decretos recentemente do Bolsonaro, em 2015, que é o Projeto de Desenvolvimento Agrário, PDA, né, Matopiba, mais uma vez, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Por que era interessante, né, quem quiser depois voltar ao mapa? Porque a gente vê ali uma amarração entre o sul do Tocantins, sul do Piauí, oeste da Bahia, Tocantins e sul do Maranhão também. Então, tem uma configuração ali específica de áreas vazias, e se nós formos atrás das pesquisas, são áreas basicamente ocupadas por comunidades tradicionais, e a área que foi escolhida e que tem sido escolhida como a última fronteira agrícola do país. Por que eu vou dizer quem diga que não é? Porque há quem considere que a Amazônia é que seria a última fronteira agrícola do país, no entanto, ela recebe, né, uma série de outros olhares e outros conflitos que não vão colocá-la nesse lugar central de expansão do agronegócio. Mas essa região do Matopiba foi escolhida, né, e formalizada através desse decreto, mesmo o decreto tendo sido revogado. O que se fala atualmente é que, olha, mesmo que o decreto e que o projeto de desenvolvimento não tenha ido para frente, de 2015 para cá, né? Mesmo assim, então, fim ali do governo Dilma, mesmo essas outras configurações aí políticas, ela se efetivou. Ela se efetivou porque já vinha sendo buscada, né, essa reconfiguração territorial da região. Das 4 regiões, né, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, Bahia não é a que tem mais municípios que fazem parte do Matopiba, salvo engano é o do Maranhão, mas a Bahia é considerado um lugar em que está mais consolidado o projeto de desenvolvimento agrário na região. Trazendo uma análise que não é apenas econômica, ela também é cultural, e aí isso é fruto de algumas reflexões, assim, que, enfim, temos alguns autores que nos ajudam, como Gramsci, Thompson, que nos ajudam a compreender que não é apenas a determinação econômica que ocupa essa região, né? Então, não é apenas essa produção de divisas, exportação, mas sim também essa ocupação cultural aí de gaúchos, catarinenses, curitibanos, mato-grossenses, né? O Tiago deve ter bastante essa experiência a partir de Lucas do Rio Verde, que é um dos lugares, eu acho que o primeiro ou o segundo do Brasil que mais bebe agrotóxicos. São Desidério ficou em 5º lugar em 2019, 2018, segundo o Nucleotramas, como lugar que mais consome também agrotóxicos. E essa ocupação cultural, gente, ela é super interessante. Eu converso, né, com algumas pessoas que vieram desse processo de ocupação, pessoas colegas, né, que transitam no espaço da universidade, e elas sempre falam, olha, minha família veio para cá porque nós dominávamos, lá no sul do Brasil, as técnicas de agricultura, e aqui não. Então, nós viemos ensinar ao povo que já estava aqui a plantar milho, soja, algodão, meia dúzia de commodities, tá? Mas eu sempre vou marcar aqui milho, soja e algodão, que é o que mais tem sido produzido para exportação. Então, essa ocupação cultural tem centro de tradição gaúcha em Barreiras, ela faz parte da dinâmica da cidade. Eu costumo dizer que Barreiras e a região é uma área profundamente marcada pelo agronegócio, inclusive no medo das pessoas de falar, no medo de circular determinadas discussões pela cidade. E a monocultura. A monocultura ela não é só da agricultura, né? Inclusive, o agronegócio vem com uma proposta de não ser apenas uma agricultura, mas sim uma indústria que planifica e amplia todas as dimensões da produção a partir da agricultura. Então, quem está pensando em agricultura, plantio, ciclos,
não está pensando em agronegócio. Agronegócio é a industrialização e a monocultura, que é das terras e é das mentes também. Então, é uma cidade profundamente, uma região, né, profundamente marcada por essa tentativa, inclusive cultural, né, única, mas lógico, comunidades que vivem ao redor e o rio. Então, nós temos aí um choque de perspectivas a depender de com quem você conversa na região. Isso é bem interessante. Eu coloquei aqui no slide esse exemplo, Paulo Grendene. Paulo Grendene foi um latifundiário que morreu em um conflito com outro latifundiário. Ele foi assassinado, certo? Ele estava 25 anos na região. E o que me traz esse exemplo como interessante? Tinha família, estava 25 anos na região, era considerado como cidadão barreirense, mas ele foi enterrado na sua cidade, no sul do Brasil, que agora eu não vou lembrar exatamente onde é. Então, essa identidade cultural, ela é útil em um determinado espaço, né, de vivência, de apropriação daquele lugar, daquele território. E eu não estou questionando a história particular dele, tá? Mas no momento, né, da morte, a família toda sai da cidade, ele volta para ser enterrado na sua cidade de origem. Então, eu acho esse um exemplo que é um marcador de como é que esse território ele serve em um dado momento e a determinados interesses, que o transforma, né, como alguns autores e autoras vêm trabalhar, como uma zona de sacrifício, que é um conceito que eu costumo, apesar de ser diferente, mas eu costumo assemelhar muito com o racismo ambiental, né? Então, o Rio de Janeiro hoje não está sendo escolhido, né, pelo que eu entendo, como uma zona de sacrifício para o agronegócio, porque existem outros interesses que esse território pode atender. No entanto, essa região, ela foi escolhida, né? E ela foi escolhida por esses fatores, né? Bom, isso geram, né, relatos, né, de ameaça para que não se pesque. Isso aqui eu tentei puxar da minha memória, tá? Relatos que eu já ouvi, que eu já acompanhei. Eu acompanhei um trabalhador que estava em 18 boletins de ocorrência de ameaça contra a casa dele, porque ele atravessava o rio que circundava a área da empresa da Cachoeira Estrondo. Então, tem um binômio aí que é terra-água, em que ninguém ainda, né, está comprando o rio, mas compra a terra ao redor, a propriedade ao redor, e limita o acesso dessas comunidades a algo que faz parte da existência delas, que é o rio. Então, é banho, é tomar cerveja na beira do rio, a cachaça, plantar, pescar, lavar roupa, tudo é do rio. Isso, mais uma vez, vai minando a convivência dessas comunidades. Então, não utilizar determinado trecho, não instalar canal de irrigação, não atravessar a propriedade, a solta dos gados, a perseguição, fofoca entre vizinhos, mentiras sobre empregos e pagamentos, a cooptação de membros da comunidade para implementar os projetos do agronegócio e de empresas. E aqui é uma foto, são duas fotos, são de dois lugares diferentes. Essa que eu acabei de mencionar, da Cachoeira Estrondo, que é uma grande fazenda, que eu não vou ter aqui marcado a área da propriedade dela, mas é uma grande fazenda no município que se chama Formosa do Rio Preto, e é responsável por conflitos agrários de toda ordem na região. O pessoal da Associação de Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais da Bahia acompanha o conflito lá, e essa cerca aqui do lado direito foi o que eu acabei de falar, foi uma cerca criada aí num canal que estava seco, mas que este seria um canal de água que a comunidade tinha livre acesso e passou. Então, eles escolheram colocar a cerca do lado de cá e gerar aí toda uma imposição. Tá. O que essa reconfiguração territorial nos impõe hoje, né? Vamos tentar fazer assim um processo cíclico sobre a existência paralela, né, concomitante, apesar do nosso destaque aqui ser o agronegócio, mas existe uma presença paralela dessas quebradeiras de coco-babaçu, dessas catadoras de sempre-viva, dos pescadores, do pessoal da agricultura familiar, da plantação, dos trabalhadores da agricultura familiar que vão sazonalmente trabalhar nas empresas do agronegócio, tomando banho de veneno. Então, nós temos aí uma série de circunstâncias que coabitam, coexistem.
talvez na nossa mente fique muito marcado o agronegócio como este lugar do capanga que vem ameaçar a vida dos sujeitos da comunidade. Pelo menos foi isso que eu narrei bastante até agora. Isso acontece, no entanto, existem novas formas da reprodução dessa violência que necessariamente nos levam a fazer uma análise muito mais ampla e macroeconômica e socialmente ampla para que a gente compreenda esse processo local. Então, eu faço o destaque local do Oeste da Bahia, primeiro porque é onde eu estou, segundo porque eu acho que é um ótimo exemplo para que a gente compreenda dimensões mais amplas sobre a atuação do agronegócio. Lembra que eu comecei minha fala sobre, olha, eu conheci um agronegócio da fruticultura irrigada no semiárido? Eu estou falando de um agronegócio que age de maneira diferente. Eles estão ligados no plano, né, de desenvolvimento, na dependência econômica do nosso país, mas neste território ele age de uma maneira diferente e contribui nacionalmente para a reprodução de uma série de violências. Essa reconfiguração do território do Oeste da Bahia nos impõe hoje, enquanto sociedade e também enquanto pessoas, né, que moram e que vivem na região, de algumas formas, né? Primeiro é a criação de institucionalidades a partir do agronegócio, né? Lógico, a gente pode trazer aqui o neoliberalismo para explicar isso, mas eu acho que olhar para o lugar vai trazer também ótimos exemplos, né? A criação da cidade Luiz Eduardo Magalhães, que foi uma cidade criada fora, um município, desculpa, criado fora dos parâmetros constitucionais de criação do município, mas depois foi, já que era consolidado, já que era uma área consolidada, com moradias, com trânsito, com estradas, foi reconhecida a constitucionalidade deste município, mas é um município que surge em função do agronegócio. A ocupação no INEMA, que é o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que vende as águas do oeste da Bahia. E aí eu já vou adiantar aqui um slide trazendo um relato de Marquinhos, que é um companheiro nosso de Correntina, Marcos Rogério, que ele fez uma fala no grupo de WhatsApp, eu copiei, pedi autorização para ele, e ele coloca assim, olha, em Jaborandi, só uma pessoa tem uma outorga de 320 milhões de litros por dia no Rio Arrojado. Mais outra outorga de 140 milhões de litros por dia do Rio Pratudão e ainda quer perfurar 20 poços de altas vazões do aquífero Urucuia, né? Nós estamos sobre um aquífero, sendo que cada poço tubular pode retirar do Urucuia até 500 mil litros por hora. As duas outorgas, corrigir aqui um O, é quase a metade do consumo diário de águas da cidade de São Paulo. Para que toda essa água, minha gente? Irrigar o agronegócio. Então, lembram que no mapa eu mostrei vários círculozinhos, ali são pivôs de irrigação, que é um método de irrigação específico que vai girando a quantidade de água, no qual nós não temos a precisão de quantos pivôs de irrigação existem no oeste da Bahia. Existem outorgas de autorização do uso da água, mas nós não sabemos quantos pivôs estão executando essa autorização. Não existe dado oficial sobre isso. Estima-se que cresçam muito a cada ano. Bom, comitês de bacias hidrográficas, eu faço parte do Comitê de Bacias do Rio Grande, que é esse rio que eu tenho pesquisado, e é impressionante o lobby, né, a advocacy, enfim, o nome que a gente quiser dar, da atuação das empresas do agronegócio e no INEMA, que toma às vezes dessas empresas, né, híbrido, tem hora que as pessoas falam, eu tenho que ir assim, mas essa pessoa é do agronegócio ou é do Estado? Porque eu não estou sabendo exatamente o que ela está falando. Essas ocupações dos espaços institucionais na região é brutal sobre as decisões políticas e formais que estão sendo tomadas na região. Outro ponto, né? A financiarização da agricultura, o Júlio mencionou, né? As traders, que basicamente é o investimento no mercado de bolsas, as joint ventures, que são basicamente também, assim, resumindo, né? Não sou da economia, mas essas joint ventures são basicamente
uniões de risco em que empresas elas não se fundem. Na verdade, uma empresa ou pessoas entram no capital de outra empresa para um propósito específico. A China, por exemplo, com todo o seu mercado complexo, hoje tem sido uma das principais propulsoras aí de joint ventures na América Latina toda, com o propósito de desenvolver o agronegócio. E a China é um debate super interessante que eu realmente não entendo, né? Não vou me estender muito, mas a China ela tem uma proposta de comprar daquilo que o país, né, está mais oferecendo e mais potencializando, né? Então, enquanto a China consome em média, esse foi um dado que eu estava vendo ontem, a China consome em média 70% da soja do mundo, do grão, né? E não o beneficiado, né? A soja, o farelo, o grão. E o Brasil exporta principalmente para a China. Então, veja, a China não tem nenhuma dependência do Brasil nesse consumo, porque ela tem uma série, né, de capitalizações no restante da América Latina, como na África e na Ásia, ou seja, o sul global. Mas o Brasil é extremamente dependente dela para essa comercialização do grão. O Guilherme Delgado, que é um economista, ele traz muito a perspectiva que eu acho que é central aqui para a gente, talvez eu acho que seja a questão mais interessante assim, que eu posso falar hoje, talvez seja essa. O Guilherme Delgado, ele traz a explicação seguinte: se nós, enquanto Brasil, historicamente investimos na comoditização, né? Na exportação de alguns commodities. Historicamente, isso não foi uniforme, mais uma vez, né? Mas me parece que a partir da década dos anos 1990, de 2000 para cá, nós passamos a cada vez mais potencializar esse agronegócio. Nós investimos e exportamos produtos de baixo valor agregado. Então, se o PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, durante a pandemia, o único que não baixou foi o do agronegócio, isso ele vai explicar que não é a salvação da nossa economia, pelo contrário, porque a gente vende real produtos de baixo valor agregado, principalmente o grão da soja e não os produtos beneficiados, mas nós precisamos importar uma série de outros produtos que possuem valor agregado, como, por exemplo, a refinação do petróleo, enfim, uma série de outros produtos em dólar. Então, isso gera um tensionamento econômico que é vendido como a salvação, né, do Produto Interno Bruto brasileiro, que nós estamos competindo no mercado internacional, mas, na verdade, isso gera um grande tensionamento econômico decorrente de um tensionamento ambiental. Porque cada vez mais esses espaços, né, de exploração e de fronteiras agrícolas, porque já se denominam últimas fronteiras agrícolas, talvez já não tenham tantas assim para a gente estar explorando. Então, isso gera um profundo desequilíbrio econômico. Esse desequilíbrio econômico vai repercutir na nossa cesta básica, né? E tudo isso que a gente vem vendo hoje, está vendo hoje, né? Bom, só para concluir esse ponto da financiarização, tem uma tese super interessante da Bruna Bicalho, e eu já vou acelerar um pouquinho, que o meu tempo já está avançado, né? Tem uma tese super interessante da Bruna Bicalho, que ela faz uma análise de como agem essas empresas internacionais, né, transnacionais, no oeste da Bahia. Então, o oeste da Bahia, nós temos fundo de pensão de professores de Harvard, fundos de pensão de professores de ou é Mississippi ou é Minnesota, são nomes que eu confundo, e é um lugar de profunda especulação. Então, essa fórmula que nós temos em mente, né? Empresa do agronegócio, capanga que ameaça as comunidades, isso existe, mas cada vez mais essa ameaça, essa ocupação do território, ela se virtualiza, porque ela deixa de ter uma empresa que vem lá da China ou vem lá dos Estados Unidos, como a ADM, a Bunge, a Cargill e a Dreyfus, que são as principais empresas transnacionais, né, que produzem aí esses conglomerados de soja e de exportação do agronegócio, elas não vêm mais para o território do Oeste do Bahia comprar fazenda. Elas compram a produção ou elas compram fazendas que já existiam e passam a especular sobre esse território. Então, reconfigura essa forma de atuação que não é mais voltada para a
produção do grão em si. Ela é para a produção do grão e para a especulação futura desta produção, bem como para a especulação futura desta terra, deste território. Mais uma vez, o processo de grilagem histórico vai incidir aqui, porque nós temos 2, 3 inscrições no mesmo território, que nunca vão entrar em conflito, porque elas estão ali, ó, bolsa de valores. Então, isso gera um debate econômico, que eu não vou adentrar mais, porque realmente não é meu campo, mas gera um debate econômico super interessante, porque repercute nessa dinâmica territorial. A grilagem verde também, que é conhecida, que é uma espécie de grilagem conhecida como verde, depois do Código Florestal 2012, que o cadastro ambiental rural é uma necessidade autodeclaratória que as empresas vão dizer assim, olha só, aquele território ali vai ser a área de preservação da minha fazenda. E aí eu vou lá e declaro que aquele território é uma comunidade tradicional de gente que veio da Guerra de Canudos, só que a comunidade não se autodeclarou antes. Lógico, comunidade só se vai autodeclarar alguma coisa depois de ser ameaçada, senão ela está lá vivendo a vida dela, né? E aí as empresas têm feito esse cadastro ambiental rural como uma tentativa de cumprir a legislação e de fazer uma grilagem verde, né? Disputa com outros empreendimentos, esse é o ponto que hoje mais me atrai, assim, de pesquisa. Eu escrevi um artigo recentemente sobre como existe um conflito micro, né, com pequenas centrais hidrelétricas, né? Então a disputa da água é muito marcada entre o agronegócio e as pequenas centrais hidrelétricas. Transporte, né, as vias, a FIOL, que é a Ferrovia Oeste-Leste, que é para escoar do porto do sul da Bahia, do Porto de Ilhéus, para o centro do Brasil, Mato Grosso e, teoricamente, cair na Bolívia, então integrando esse mercado da América Latina na escoação dos grãos e também as energias eólicas e mineradoras. Então, existe uma disputa local nesse território que é super interessante de observar e que, apesar, eu tive a tendência, né, muito fácil de dizer, olha, está todo mundo cumprindo aqui a agenda neoliberal, de dependência econômica, fácil trazer isso para o plano macro. Localmente, existe uma configuração que muitas vezes estão de lados opostos. Ninguém está do lado das comunidades, né, mas estão disputando tudo isso que é colocado aí como um recurso, como um bem, que é a natureza, né? Então, a mercantilização, a neoliberalização da natureza. O sistema econômico fica tensionado, né? E as demandas de mercado global e organizações agroalimentares transnacionais formam essas fronteiras agrícolas neoliberais. Então, quando eu falo, olha, o Guilherme Delgado aponta que o Estado brasileiro potencializa essa comoditização, essa reprimariação, enfim, como quiser chamar. No entanto, não é apenas uma escolha deliberada do Estado brasileiro. Como todas essas empresas, esse capital interno, né, passa a ser vendido, passa a ser financiarizado, passa a fazer parte dos capitais das joint ventures, das traders internacionais, então é um tensionamento de Estado brasileiro com aquilo que ele quer, com o que essas empresas querem. Então, cada vez mais que o Estado brasileiro buscou, né, isso é histórico, tá? Desde a colonialidade, enfim, estou falando do recorte de 70 para cá. Mas, mesmo o Estado brasileiro tendo buscado, talvez, não vamos tratar como ingênuos, né, mas vamos falar como eles nos vendem a ideia. Buscou uma autonomia financeira através da exportação, no fim, vendeu as nossas possibilidades econômicas de produto interno bruto, enfim, para as empresas transnacionais e agora flexibiliza muito mais a margem de ação desse Estado. Então, esse capital que circula, né, sai, a gente vende real e a gente compra em dólar, cada vez mais dialoga aí com essa profunda transnacionalização dessas nossas fronteiras agrícolas, né? Eu coloquei aqui uma tabela, mas eu não vou projetar ela, vou projetar isso aqui. Isso aqui é só para vocês verem, não sei se dá para ler direito, mas é só para vocês verem como é o exemplo de uma empresa e o seu capital, né?
Adecoagro Brasil, participações. Aí ela tem usinas, né, no Vale do Ivinhema, usina do Monte Alegre, tá certo? Desse tracinho para baixo. Do tracinho para cima, olha o tanto de capital e de porcentagem que ela tem nas diversas outras empresas e frentes. Então, essas porcentagens aqui, elas dizem respeito à participação no mercado de bolsa de valores. Então, esta configuração aqui internacional, ela influencia diretamente na produção local, certo? Bom, passando essa dimensão estrutural agroexportadora está inserida, né, nesse Estado, municípios, Estado e União, né, nas suas 3 esferas, incentivam e potencializam essa comoditização, como a Maristela Svampa chama. E, mais uma vez, o capital internacional e a economia brasileira vão tomando a frente, vão tensionando a economia brasileira, né? Vai ficando à frente dessa escolha Estado, município e União. Então, eu vou chamar a atenção aqui, né? Como esse agronegócio é heterogêneo, né? Então, muitas vezes ele assume facetas de oposição ao Estado brasileiro. Isso nos traz um alerta super interessante, como, por exemplo, esse fundo escandinavo, Danske Bank, que administra fundos de investimentos, retirou a Cargill, a Bung e a DM, só não retirou a Dreyfus, não sei por quê, porque são 4 conglomerados aí que costumam atuar juntos, de 2 de seus fundos, reconhecendo que, apesar do esforço das empresas no controle do manejo ambiental, o Brasil precisaria ter uma política mais forte de compromissos concretos para proteger as florestas tropicais. É interessante porque tem um ecodesenvolvimentismo em debate que faz parecer que determinadas empresas do agro estão buscando uma adequação jurídico-normativa, né, gases do efeito estufa, em diálogo com sanções internacionais, e outras não estão implicadas nesse debate, e cada vez mais esses tensionamentos entre Estado brasileiro e conglomerados internacionais trazem novas nuances e facetas para a gente observar. O que, para mim, traz necessariamente uma análise que eu vou ler aqui o nome dele, porque é a segunda vez que eu vou mencionar e não vou dizer, né? Que é o Brainstorm. Vou abrir aqui o texto dele. Christian Brainstorm. Que o Christian Brainstorm, ele lembra como essa neoliberalização dos territórios trazem um embate sobre as sanções ambientais internacionais e como independente, não vou falar independente, tá? Eu não lembro exatamente qual palavra ele trouxe, mas que há uma proximidade entre Estado brasileiro política, né, momentânea, Estado brasileiro progressista e Estado brasileiro conservador. Por quê? Porque não há gerência do Estado brasileiro hoje, como nós estamos. Esse artigo dele é de 2012, tá? Então, nós temos uma margem aí de análise bem robusta aí, principalmente depois do golpe, para a gente trazer esse ponto dele, mas que, olha, mesmo tendo o Estado um governo mais progressista ou menos progressista, a gerência sobre esse agronegócio é muito pouca, porque são esses conglomerados que dão a letra, né? Lógico, sempre interação, gente. Não estou falando aqui nada como total, como fixo, como fechado. Sempre interação com essa estrutura mais ampla global, né? E aí, no que isso impacta? A busca pela nossa soberania alimentar, né? Além do menor apoio de agricultura familiar e camponesa, que é empurrada, né, a uma pluriatividade, que é um fenômeno que ou a pessoa é agricultora e está ali se virando, fazendo outras coisas que não dizem respeito apenas à agricultura, ou, né, não tem como comprar, pagar luz e comprar coisas que ela não planta. Diante de um mercado competitivo e de propriedades cercadas pelo agronegócio, né? Aqui eu já estou fazendo uma análise um pouco mais ampla, não só do oeste da Bahia. Lógico que também não é taxativa, né? Temos aqui um exercício lúdico e criativo a partir da teoria.
pobreza rural, né? Ampliada a flexibilização da legislação para os mais diversos venenos, né? Voltarem a ser consumidos, a volatilidade dos preços agrícolas, impondo a venda real de meia dúzia de produtos primários, aquilo que eu já falei, né? E a importação em dólar e de todos os outros setores, né? Indústria, serviços, bens de valor agregado e a fome, né? Para isso, nós temos, então, palavras de resistência e de luta. Eu vou trazer um vídeo curtinho aqui, 8 minutos, tá? Para que vocês vejam, que é um vídeo do Encontro de Mulheres pelo Cerrado, que foi aonde me... É até difícil falar. Foi aonde me... A vida. Para nós que moramos no Cerrado, o Cerrado é a vida. A independência. Culturalmente, o Cerrado é nossa vida. O Cerrado, para nós, é nossa mãe, né? Nosso pai. É a mesma coisa de nós perder a nossa mãe e nosso pai, se nós perder o Cerrado. Sou mulher de Cerrado, né? Uma camponesa e luta, né? Lutando pela terra, pelo Cerrado. Sou geraizeira e eu vivo do Cerrado. Eu sou o Cerrado. O Cerrado é um bioma plural, é um bioma diverso, é um bioma marcado pela necessidade de posicionamentos para que a gente extraia desse bioma tudo que ele tem de bom. E quem são essas mulheres cerradeiras? Quem são essas mulheres do Cerrado? Somos nós que estamos no campo, nós que estamos nas cidades, nós que estamos nas universidades, nós que estamos no cotidiano do trabalho. Somos mulheres diversas e, sendo diversas, a nossa configuração demanda políticas específicas. As mulheres são... É a mulher que mantém, né, o Cerrado, né, porque elas que estão ali no sofrimento de criar seus filhos, né, de ter uma forma, né, e o Cerrado ajuda a sustentar a família hoje. Somos nós que, nas comunidades tradicionais, somos nós que somos a aprovadora da água. Então, se a gente não, cuidadora da casa, da família. Então, se a gente não tem a água para fazer isso, é muito mais complicado para a gente. E quando a gente é expulso dos territórios, quem fica à margem das BR, nas periferias, somos nós mulheres. Então, quando a gente não tem um cerrado, a nossa casa, somos nós que vamos sofrer ainda mais, porque os homens sempre conseguem sair, viajar, trabalhar para outros locais, e nós não, somos nós que sempre permanecemos no cerrado. Nós temos um impacto muito grande do agronegócio do eucalipto, da plantação de eucalipto. Temos uma mineradora que está chegando lá agora e estamos sofrendo com as torres de transmissão de uma termoelétrica que vai servir a mineração e já é uma abertura para entrar outros empreendimentos, o que está nos preocupando. As mulheres cerradeiras, na verdade, precisam ser ouvidas para que os chamados tomadores de decisão elaborem políticas públicas que contemplem essas necessidades. As mulheres do Cerrado sofrem muito impacto ambiental em função do uso de agrotóxico, por exemplo. Nossas doenças são específicas, mas nossas potencialidades também, porque nós, mulheres do Cerrado, conhecemos plantas específicas, conhecemos uma linguagem específica, conhecemos um modo de viver que está totalmente em sintonia com esse bioma. Quem tem que pensar sobre essas mulheres somos nós. Nós temos que ocupar todos os espaços e falar a partir das nossas existências, falar a partir das nossas necessidades, para que a gente consiga
projetar um futuro que contemple toda essa diversidade de mulheres, que são as mulheres do Cerrado. Sim, a gente está muito feliz, né, de estar aqui junto, né, e foi um aprendizado, passamos conhecimento um para os outros. Então, eu agradeço muito mesmo e que continue de mão dadas com nós, que nós, com a união, somos mais fortes para proteger nosso Cerrado. E nós queremos a proteção do Cerrado, mas de nós povos, né? Na mão de nós povos indígenas do Cerrado, seja vazenteiro, né? Apanhador, ou quem vive no Cerrado, nossos povos. Porque se deixar na mão, por exemplo, dos outros, de grandes, fortes grandes, né? Eles não querem proteger, eles querem destruir. Eu estava no Tocantins e tive contato com as quebradeiras de coco Babaçu. Nesse contato foi que eu aprendi que alguns conceitos que a gente compra pronto, como sustentabilidade, são conceitos que não fazem sentido algum se não for pelo vivido. Porque a quebradeira de coco, ela ensina pra gente o que é sustentabilidade quando ela fala do babaçu se aproveita tudo. Né? Do babaçu eu extraio a porta da minha casa, a lenha para o fogão, a polpa para o mingau, o leite para a alimentação, o carvão, né, a fumaça para espantar inseto. Então, quando ela traz todos os elementos aproveitáveis do babaçu, ela está falando de sustentabilidade. Quando, enquanto mulher extrativista do Cerrado, ela fala da necessidade de manter a palmeira em pé e luta por décadas para conquistar a lei do babaçu livre, ela está falando de respeito à biodiversidade. O Cerrado representa para nós a sobrevivência, né? Porque a nossa sobrevivência vem do Cerrado, porque lá nós temos os remédios, né? Tem as frutas, tem frutas diferentes, né? A gente sobrevive do barro também, né? Que lá do Cerrado também tem, né? E ele também ajuda nós a gente tem aproximação com a natureza, né, que é o Cerrado, né? E também lá tem a mistura de Cerrado com Caatinga e floresta, né? Então, nós tem muita aproximação com o Cerrado e ele para nós é nossa sobrevivência, o Cerrado. Se não existir o Cerrado lá para nós, não é nossa sobrevivência. O Cerrado para as mulheres geraiceiras é uma forma de tirar subsistência, tirar medicamentos, tirar frutos alimentícios e também é um meio de preservar nossos nascentes, porque nós temos nascentes de água pura, cristalina, água mineral mesmo, que é do Cerrado. Você vai lá no mato, colhe o fruto, no Cerrado, né? Colhe o fruto, vende, troca, a gente faz troca também, não só do pequi, como das sementes da sucupira, de várias outras, do pau-d'óleo. Quando se tira alguma madeira no Cerrado, nós que convivemos com o Cerrado, nosso modo de vida no Cerrado, quando a gente tira alguma coisa do Cerrado, é com muito respeito e carinho, porque nós não precisamos do Cerrado só uma vez, a gente precisa dele para a eternidade. E isso faz com que a gente tenha um respeito muito grande pelo Cerrado. A harmonia entre as nossas existências, a existência do Cerrado, faz com que a gente compreenda que nós somos um. Falar de mulher, falar de Cerrado, falar de mulher cerradeira é falar da gente, é falar do nosso cotidiano, das coisas que nos alcançam, das coisas que nos ferem, sim, mas também dos nossos potenciais para construir uma luta que dê conta da nossa própria realidade. Bom, gente, é isso. As pessoas que nós falamos, que eu falei aqui, né? Tem rosto, tem gênero, tem cor, tem etnia, tem raça. Então, muito obrigada
mais uma vez pelo convite. Estou disponível aqui para partilha. Esse debate tem tudo a ver com o curso anterior, né, com a Jade, com a Eloy, que eu pude assistir, vai ter tudo a ver com o próximo, então é realmente um debate muito integrado, aquilo que nos une tem várias frentes, e as violências também têm várias frentes, então a gente precisa entendê-las, e muito obrigada. Muito obrigada, professora. Foi uma exposição maravilhosa, muito tocante esse vídeo também, ouvir as mulheres. Como você disse, é importante ver os rostos, né, das pessoas as pessoas que mais entendem da realidade que a gente discursa aqui, que a gente advoga sobre e tudo mais. Agora a gente vai abrir para o momento de provocações. Eu gostaria de trazer uma provocação inicial e, Júlio, depois, se você quiser acompanhar em alguma questão para a professora, também quem quiser botar uma questão no chat também para a gente dialogar, esse é o momento. Mas eu fiquei interessada em uma questão quando você fala da financiarização, desse fenômeno que modifica, né, intensifica, né, o cenário do agronegócio, da especulação. E eu gostaria de saber se você poderia explicar um pouquinho para a gente, nesse contexto atual de Brasil de volta ao mapa da fome, de 20 milhões de brasileiros que passam fome diariamente, né, segundo a pensão. Gostaria de saber um pouquinho sobre como esse fenômeno da financiarização das commodities elevam o custo dos alimentos da cesta básica dos brasileiros. Porque é uma questão que a gente procura entender, mas eu gostaria de ouvir como você visualiza essa relação do agronegócio, da financiarização e do elevado custo dos alimentos da cesta básica. Posso? Helena, um pouco do que eu tinha comentado, como eu acho que é o que talvez seja o mais importante, assim, que tenha sido chamado hoje, é essa compreensão de como os nossos preços de tudo, né? Vamos lá, vamos colocar direcionado para a alimentação, mas pensando que a alimentação ela não é apenas a produção daquilo que nós vamos ingerir, mas de toda a cadeia que envolve até que esse alimento chegue na mesa. Eu não pesquiso alimentação especificamente, mas 70% da nossa alimentação brasileira, isso eu estava vendo ontem, tá? Por isso que eu estou com esse dado fresco. 70% da nossa alimentação é interna, beleza? Somos nós que produzimos, agricultura familiar camponesa ou médias propriedades, mesmo que com veneno, médias propriedades, tá? Então, não é o agronegócio que produz nosso alimento. A soja, que é o principal, né, commodity aí, tanto da exportação como da importação, ela tem a ver com o consumo de carne, porque ela, né, faz parte da ração animal, e ela tem a ver com o ingrediente que todo mundo aqui consome todos os dias, que é a lecitina de soja, que é basicamente um tipo de... é algo que dá consistência às comidas. Então, assim, tudo que a gente consome, que é processado ou ultraprocessado, tem lecitina de soja. Essa financiarização, que né, essa coisa da Bolsa de Valores vai ter a ver exatamente com a nossa alimentação. Essa financiarização faz, primeiro, e aí eu vou repetir, né? Primeiro, que a gente passe a vender para o mercado externo com a dependência econômica profunda, e aí eu não posso deixar de citar a teoria marxista da dependência, né? Com a dependência econômica profunda do comércio exterior para a venda desses produtos. E desses produtos, mais uma vez, sem serem agregados, sem serem beneficiados, sem serem processados ou ultraprocessados, assim, o grão. E a necessária compra de uma série de ingredientes e de produtos
que vêm para compor essa alimentação. Ah, Thaís, se as pessoas sempre dizem que o agronegócio não produz comida, então qual é a influência? Justamente porque ele não produz comida e produz para exportação vendendo em real, mas ele importa, por exemplo, refinação, a refinagem, né, da gasolina, tudo vai envolver transporte. Então, vai impactar no preço final do alimento. Ainda mais, 30% em média o dado que eu vi foi do arroz, tá? Que em média 30% do arroz que a gente consome vem do Paraguai. E aí, o Paraguai também está conectado a esse mercado externo agroexportador com a China, com os Estados Unidos, com outros países. Então, o mercado ele gira a partir da lógica e da oscilação cambial do dólar para entrar divisas, né? O câmbio brasileiro. E aí, quando chega aqui no Brasil, tudo que vem de fora vai vir com preço mais alto e tudo que a gente exporta não são essenciais para a nossa alimentação. Então, grande parte daquilo que é atribuído ao nosso desenvolvimento econômico, e é aquele 10 de andar para trás, né? Não desenvolve nada, não envolve nada, é um desenvolto mesmo. Sim, tudo que é tido como desenvolvimento é vendido, e tudo aquilo que é necessário para a nossa alimentação, mesmo que a gente ainda produza bastante, mais da metade da nossa alimentação, ainda assim nós precisamos importar. Essa é a chave que o Guilherme Delgado traz, que é economista. Nisso, o que é que eu consigo acrescentar, Helena, a partir dessa sua pergunta? É a falta de concepção e de incentivo para que a gente tenha uma boa alimentação. O que a gente tem hoje no Brasil, até uma querida colega, Débora Porcino, que é professora da nutrição lá na UFOB, a gente trocou ideias sobre isso várias vezes, assim, e ela pesquisa nutricídio. E as sementes, né, as sementes crioulas das comunidades tradicionais. Tudo que a gente tem no Brasil hoje, vejam quem são as pessoas que mais morreram na pandemia. Homens negros mais velhos acima do peso. Isso diz respeito a qual é a nossa alimentação. Então, existe um profundo projeto para que as pessoas, né, se alimentem mal, porque elas vão ocupar um mercado específico, um nicho específico de consumo de ultraprocessados, e com isso nós adoecemos. Tem um exemplo que é maravilhoso, que é a produção do leite condensado. Quem aqui não ama leite condensado? Se eu estiver na TPM, é o que me salva. O leite condensado foi uma coisa criada durante a guerra para substituir aquela fórmula, né, que se dá para bebês, porque aí já tira a necessidade da amamentação, não a necessidade, né? Se tira a orientação da amamentação para que as crianças possam se alimentar, os recém-nascidos, com essas fórmulas para que as mães possam trabalhar. Beleza, fórmula, não estou dizendo nada, né, de novo para ninguém. A Nestlé contratou uma nutricionista específica para criar um caderno de receitas com o danado do leite condensado, porque ele não engajou no mercado de fórmulas. A fórmula deu certo. O leite condensado para esta finalidade, não. Ah, então tá, vamos contratar aqui uma nutricionista para criar uma série de receitas para utilizar esse produto, que é o da dona de casa, que é um produto de qualidade. Todo mundo aqui sabe que a marca X, ela vai ser mais cara e de melhor qualidade do que a outra de leite condensado. Bom, isso gerou o nosso pudim, uma série de coisas que a gente ama. Então, para mim, esse é um exemplo de como a indústria alimentar, ela não está implicada com a alimentação, ela está implicada com a produção econômica, formando costumes e hábitos culturais. Mais uma vez, eu não posso deixar de mencionar, assim como nós temos alguns autores, como o Thompson e o Gramsci, que trazem bastante contribuição para entender que a nossa configuração econômica, ela tem a matriz estruturada da economia, mas ela forja todos outros espaços da nossa experiência enquanto sociedade para nos fazer crer, como a gente tem hoje, que o agro é pop. Ou então, que o leite condensado é muito gostoso e não tem nada a ver com a economia, foi para nos dar prazer. Né? Bom, são esses comentários, não sei se eu lhe ajudei, Helena. Perfeito, professora. Muito obrigada pela exposição. Essa do leite condensado eu achei muito interessante. Júlio, tem você quer... um Instagram, uma rede social que é o Joio.
e o trigo, desculpa, o joio e o trigo, que eles trazem várias reportagens, eles fazem um acompanhamento muito legal, então acho que fica a dica aí para quem quiser acompanhar. Quando a professora estava comentando, eu estava lembrando do Prato Cheio. Eles são muito bons, eles são muito bons. Existe um livro, que eu até vou indicar para quem está interessado no assunto que a professora acabou de expor, que se chama Globalização, Agronegócio e Land Grabbing, a atuação das megas empresas argentinas do Brasil. Ele é feito até com dinheiro da FAPERJ. Eu estava utilizando esse livro por um artigo que eu estou devendo para minha esposa até. E desse livro, me lembrou muito do seu debate, porque ela comenta muito desse livro da primeira imobiliária agrícola brasileira, que é o Agro Brasil, que é uma empresa com capital estrangeiro aberta na Bolsa de Valores de Nova York. Então, o que essa Agro Brasil faz? Ela é uma empresa nacional, cujo capital é estrangeiro, e ela compra terras em Matopiba. Ela comprou 15 fazendas, dessas 15, 8 estão nessa região de Matopiba. E ela, quando abriu o capital dela, ela é obrigada nos Estados Unidos a fazer o due diligence. Ela é obrigada a abrir as informações que, em via de regra, são secretas. A mesma coisa com o Uber. A gente conseguiu escrever sobre teoria da dependência e o Uber, porque o Uber, quando abriu o capital, teve que abrir todos os seus planos e seus projetos. E um dos projetos do Uber era o dinheiro que a gente fizer no Brasil, a gente não vai investir no Brasil. A gente vai mandar para fora do Brasil. Ao contrário do que nós estamos fazendo em outros países. E essa Brasil Agro, ela hoje projeta, segundo essas informações que ela liberou para o mercado americano, uma expansão de 2 milhões de hectares em 10 anos. E ela projetou isso em 2020. Então, ainda nós temos mais 8 anos. Olha como ela planeja se expandir pela área de Matopiba ainda. Por que essa briga e essa loucura pelo elemento água? A explicação é técnica. Soja, além de precisar de muita área e uma área de um solo que é muito bom no caso de Matopiba, que por acaso uva também gosta de um solo seco, por isso que eles produzem nessa região um ótimo vinho, a soja é uma produção que utiliza muita água. 1 quilo de soja necessita de 1.800 litros de água. 1 quilo de carne, a título de exemplo para os senhores, precisa de por volta de, eu cheguei até a anotar, 1 quilo de carne consome 15 mil litros de água. Então, são produções que dependem de água abundantemente. E essa região, para eles, é maravilhosa, porque eles vão o quê? Se apropriar, fazer a destruição total, absorver esse lugar até não poder mais. Quando ele não prestar para mais nada, eles largam aquele passivo ambiental ali e vão embora. É por isso também que, por exemplo, a China ela tem condições, ela tem área territorial para produzir soja, mas o passivo ambiental é tão grande que vale mais a pena deixar que os outros produzam. É mais barato comprar. Você tem uma moeda desvalorizada. É como a professora falou, é a teoria da dependência. Você tem uma multinacional que está violando as regras de direito constitucional e adquirindo terras, ainda que indiretamente estão sendo entregues a estrangeiros, que tecnicamente dependeriam de autorização do Congresso para isso acontecer. Essa multinacional adquire terras e, pior, ela faz uma coisa chamada especulação imobiliária. Ela está criando, a Brasil Agro, uma corrida por áreas rurais. E ela vende essas áreas, produz essas áreas para as grandes multinacionais de produção de commodities, cuja renda, boa parte dela, não fica no Brasil, é transferido para fora. E ao contrário, por exemplo, do petróleo, cuja produção exige uma industrialização em torno das suas atividades primárias e secundárias, por isso que quando o petróleo está em alta, geralmente você tem muito emprego, o agronegócio
hoje em dia, ao contrário de antigamente, que produzia superexploração do trabalho, que é um elemento muito importante para essa teoria da dependência, hoje, em razão do agro 4.0, ela faz extremamente o oposto. Ela deixa passivo ambiental, ela impacta negativamente a sua economia, ela enriquece pessoas, mas ela não enriquece nações, porque ela não gera uma atividade industrial no seu campo derivado, secundário ou primário, porque você exporta commodities. Isso, por acaso, é uma preocupação muito grande no Rio de Janeiro. Quando o Rio de Janeiro, há um ano atrás, começou o programa Rio Milho, nós fomos chamados, a Pesagro Rio, para discutir exatamente o seguinte: olha só, bacana querer produzir commodity, só que commodity não gera emprego. Commodity hoje, com a agricultura 4.0, eles não querem nem mais pessoas para jogar veneno, eles estão colocando agora equipamento automatizado para isso. Porque para eles, o ideal é menos passivo trabalhista, maximiza o lucro. Só que o problema é o seguinte: você exporta commodity e você não tem processamento no Brasil. E é a atividade industrial que promove emprego. Então, por conta disso, está se criando uma nova política pública para a introdução de fábricas de beneficiamento no Rio de Janeiro e em outros estados, para você tentar, pelo menos, já que o capital força uma introdução muito forte da produção de commodities, tentar pelo menos salvar algo em termos de emprego. O segundo ponto que eu ia falar envolve a seguinte característica. Nós temos uma produção que ignora a figura do campesino. As nossas certificações de alimentos para poder ser vendidos, por exemplo, na Europa, a certificação de alimentos brasileira, o sistema de certificação de alimentos brasileiro, ele ignora o campesinato. Ele ignora as populações originais. Por conta disso, em 2012, quando foi projetado a Declaração de Direitos do Campesinato, que foi aprovado pela ONU em 2018, foi estabelecido no seu artigo 11 um direito à informação, mas não um direito à informação do que a gente está acostumado, naquele cagoete de positivismo, de dizer direito de informação é a transparência de acesso a todo o direito. Não. Foi estabelecido um mandado de proatividade governamental, um direito reativo à informação, dizendo o seguinte: olha, no direito à informação aos campesinos, cabe ao governo, cabe aos poderes públicos produzir pesquisa agropecuária, extensão rural, assistência técnica aos campesinos e às campesinas. Cabe ao governo, de forma proativa, estabelecer uma mudança no seu sistema de certificação de alimentos, para fim de abarcar os alimentos e os produtos autóctones. Aquele produto que só o babaçu, que é só produzido ali, que é só conhecido pelo campesino. E é uma questão que permite o seguinte: se você não tiver um investimento público para você permitir que esse campesino, que o campesinato, produza e possa vender a sua produção, possa viver do seu trabalho e possa ser estimulado a isso, você cria uma vítima, uma futura vítima da cultura predatória da exploração imobiliária rural hoje, que está em franca expansão. O sujeito não consegue sobreviver, vai se transferir para as cidades e vai virar mão de obra barata para a indústria de suporte que existe. E a nossa grande preocupação, professora, eu não sei se a senhora entrou em contato com a Declaração de Direito dos Campesinos e das Campesinas, até se o professor Tiago entrar, vai ser muito interessante, que ele está até para lançar um livro exatamente sobre a Declaração dos Direitos dos Campesinos e das Campesinas. E, por óbvio, esse tratado que foi aprovado da ONU ainda não foi ratificado pelo Brasil e não será nesse governo. Nós sabemos disso. Nós temos esperanças que, com uma mudança agora no novo ano, a gente possa ver esse documento ratificado
e aplicado para a salvação das nossas culturas originais e poder restartar a política de controle de alimentos no Brasil, que foi abandonada desde 2019. Até me envolvendo na resposta da professora para a Helena, desde 2019, acabaram os estoques reguladores que o governo mantinha para fazer a regulação de preços de alimentos no Brasil. O governo Temer acabou com o estoque regulador. O governo Bolsonaro acabou com o ministério todas as secretarias que envolviam o direito à alimentação. Financiarização do agronegócio sempre existiu. Desde 2018, no governo Lula, tem discurso do Lula dizendo, olha, nós vamos vender muito título de crédito, muita LCI. A diferença é o seguinte, durante o governo Lula, o pessoal podia até investir, mas tinha regulação. Hoje, não há regulação. O capital, que é essa figura abstrata, que tem uma finalidade em si de obter lucro, ele está podendo se mover livremente a prejuízo da própria população no Brasil. E aí você gera o seguinte problema. Quanto maior a área de exploração de agronegócio de commodities, menor diminui a área de produção de alimentos da cesta básica. Porque não é economicamente interessante a produção. A título de exemplo, o Rio de Janeiro só produz 17% do leite que consome. 87% do leite vem de fora. Vem de outros estados que estimulam a sua cadeia de produção. Por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, o ICMS de produção de energia elétrica de agricultura familiar é 0. No Rio de Janeiro, senhores, é 32%. É estímulo público. Tanto o campesino quanto o agricultor familiar, ele precisa de estímulo público. Se o fazendeiro não planta, a cidade não janta. A equação é simples. Só que isso não acontece. Se nós pegamos os planos safras do governo federal, todos os planos safras, apesar de eles dizerem que aumentaram o valor investido para a agricultura familiar, é incomparavelmente menor aquilo que é proporcionalmente investido em commodity, que não retorna. É um dinheiro investido, cujos títulos de crédito não recolhem imposto de renda. Você ter uma LCI hoje rural é a mesma coisa que botar dinheiro na poupança. A poupança não é imune a imposto de renda? É. Ou seja, não produz nada. Se você hoje comprar uma LCI, uma nota de crédito rural, não paga imposto de renda. 0 imposto de renda. Então, cadê? Que riqueza é essa? Que a riqueza do Brasil é o agro. Onde está essa riqueza? Se ela não produz imposto, ela não produz tributo, ela recebe dinheiro público, e esse dinheiro público não volta a ser reinvestido no Brasil, porque ele é produzido por multinacionais que fazem, naturalmente, o transporte dos seus valores a seus países de origem. Por isso que o PIB do agronegócio nesse ano teve retração. Ou seja, riqueza para quem? Só que nós vivemos hoje num contexto político e social que dinheiro tem muita força. Então, até ser estabelecido um novo regime de governo mais amplo, aberto, para citar Peter Habeler, à sociedade, nós vamos continuar assim, digamos assim, de desregulação em desregulação. E isso vai provocar, evidentemente, fome e provocação. Eu estou vendo que o meu orientador está bebendo na caneca do sistema e está nervoso, está querendo falar. Não. Mas é isso. Essa hoje é a nossa preocupação quando nós falamos de agronegócio e land grabbing, né? Que a gente está cunhando agora essa expressão que a professora trouxe. Quando a professora falou isso, eu falei, cadê meu diabo do meu livro? Cadê que eu conheço esse livro, eu conheço essa história, eu já li. Aí eu falei, putz. E para quem quiser, dos nossos convidados que entraram, conhecer um pouco mais dessas histórias, uma boa fonte é esse livro aqui, A Formação Política do Agronegócio, do Caio Pompeia. Muito bom, para vocês entenderem um pouco do agronegócio brasileiro. Essa figura, essa quimera sem coração,
que hoje produz um hiato de fome, desgraça e desinvestimento que nós nunca vimos nos últimos 30 anos. A atividade industrial brasileira está em queda. E esse PIB que eles falam que o agronegócio segura é uma ilusão, porque esse dinheiro não volta ao Brasil. Então é isso, senhores. Alguma outra pergunta? Professora, a palavra é sua. Um comentário, Júlio, perfeito seus comentários, obrigada. A segunda maior favela de Brasília, que se chama Sol Nascente, foi feita uma pesquisa lá sobre de onde vinham, né, essas pessoas, muitas do Nordeste, né, mas muita gente gerazeira, se denominando gerazeira, vindo do oeste da Bahia, também do norte de Minas, enfim, uma pluralidade aí de pessoas que estão sendo expulsas do seu lugar. Eu não conheço ninguém, nenhum jarazeiro que diga, eu quero sair daqui. Não conheço. E se eu fosse eles também não ia querer, não. Mas para ver como se constitui, né, a segunda maior favela do Brasil hoje. Acho que a primeira é a Rocinha, não tenho certeza. Mas são pessoas vindas desse lugar, né, da expulsão do agronegócio. Era só isso. Obrigada. É interessante que o agronegócio, ele entrou na especulação imobiliária, e eu toco muito nesse assunto, porque hoje nós temos uma relativização da soberania nacional em decorrência de atividade empresarial. É um fenômeno relativamente novo no Brasil, apesar dele sempre existir. O autor, o Teotônio dos Santos, que era um professor da UF, que escreveu muito sobre teoria da dependência, eu consegui ler bons textos dele em fontes estadunidenses. Ele tem muito material publicado em espanhol e muito material publicado em inglês, porque durante a época da teoria da dependência, do grande boom da teoria, no final da década de 60 para o início da década de 70, eles foram terminantemente censurados no Brasil. E o Teotônio fala que desde os anos 40, a atividade empresarial brasileira, a atividade industrial brasileira, ela é obstaculizada e atrapalhada em decorrência dos latifundiários da produção agrícola, que na época ele dizia que era o café. Ele dizia a produção do café, o latifúndio do café atrapalhou a industrialização brasileira. Ele, como economista, já tacava pedra no agronegócio retroativamente desde a década de 40. O Marx, antes de escrever O Capital, ele tem um livro, que agora até me fugiu o nome, que ele faz um comentário, ele bem hegeliano, falando de títese e antítese. Eu até posso ver aqui o nome do livro. E ele comenta o seguinte, a escravidão, ela é muito boa para as Américas, para a produção das Américas. Naquela visão dele de economista, olhando de uma forma científica, ele diz, é a desgraça que consegue promover a produção cultural, a produção econômica dos países das Américas nos anos que o Marx estava vivo. Por curiosidade, quando você anda aqui em Niterói, professora, quando a senhora estiver aqui, a senhora avisa que nós levamos a senhora lá, existe uma coisa chamada Caminhos de Darwin, que supostamente Darwin esteve no Rio de Janeiro e seguiu um caminho aqui por dentro de Niterói até Maricá. O que as pessoas esquecem de falar é o seguinte, Darwin viu escravos sendo perseguidos por senhores de terras aqui no Rio de Janeiro. E ali em Maricá, os escravos preferiram se jogar do penhasco a serem capturados. E Darwin viu isso e ficou horrorizado. E ele declarou, por escrito, de que ele jamais pisaria em um país escravocrata na vida dele novamente, em razão disso. Era nada mais, nada menos que ele estava visualizando do que um passivo de racismo ambiental que acontecia à época em razão da produção de açúcar, que utilizava imanentemente trabalho escravo. Então, nós temos esse fenômeno louco no Brasil de superexploração se transformando agora em superabandono. Agora a mão de obra é 4.0. Agora eu não preciso de você. Você agora vai para a desgraça.
vai para a favela, eu não quero saber de você, eu quero a água, eu quero a terra, você eu não quero mais. Agora eu vou produzir, vou gerar meu capital, alguém vai ficar rico, sem dúvida nenhuma, e não seremos nós. Excelente discussão, estamos travando. E nesse cenário, né, que é um cenário, digamos, pessimista, né, eu queria trazer um pouquinho falar um pouquinho sobre agroecologia, que é um modelo de agricultura que se bota como uma resposta, né, uma forma de contrapor o modelo hegemônico de agricultura que a gente tem nas Américas e que no Brasil de maneira acirrada, violenta, pesada. E para falar um pouco sobre a agroecologia, eu vou me valer da nossa bibliografia, do nosso curso, que contém o artigo do nosso professor coordenador, Latte, que está presente com a gente, que no artigo dele, que ele traz elementos iniciais do direito à agroecologia, eu achei interessante abordar um pouco do debate ali travado, porque dá uma noção assim para nós do direito, né? Traz assim um pouco para perto da linguagem de direitos humanos e de quais direitos a implementação da agroecologia pode estar efetivando. E eu acho que é interessante para vislumbrar um pouco como esse método agrícola, essa técnica, quer dizer, um conjunto de técnicas que nasce na vontade de reencontrar a natureza com a agricultura e fugir do modelo hegemônico da agroindústria, da violência da agricultura sobre a natureza, do controle da agricultura sobre a natureza. A agroecologia ela já vai pensar de modo a respeitar os ecossistemas, né, em que ela se insere, de não agir de maneira artificial sobre eles e possibilitar a construção de sistemas alimentares de fato saudáveis. A gente falou aqui sobre, a professora Thais muito bem pontuou sobre a discussão sobre nutricídio, o quanto o agronegócio ele incentiva tanto ele acarreta tanto a gente pode falar na fome, na ausência de alimento, na subnutrição e também na obesidade, ao passo que a gente vai falar de ultraprocessados. E no artigo do professor, eu gostaria de abordar alguns dos direitos que a gente pode ver rapidamente vislumbrado e abarcado pela implementação da agroecologia, direitos humanos, mas pensando de uma maneira mais crítica desses direitos, saindo um pouco da esfera da fonte de direitos humanos, sendo só a fonte dos códigos internacionais. O Júlio até mencionou da Declaração do Campesinato, mas trazendo um pouco para a nossa narrativa, para a nossa história, para o nosso contexto, quais são os direitos humanos que os nossos movimentos sociais brasileiros lutam e buscam diariamente a implementação e que estão tão precários de qualquer efetivação no Brasil atual. Quando eu falo de agroecologia, a gente pode falar sobre direito à saúde. E ligado ao direito à saúde, o direito à alimentação adequada. Porque na agroecologia, as técnicas de agricultura vão procurar produzir um alimento sem veneno, sem os insumos químicos, sem os pesticidas agrotóxicos, sementes transgênicas, que acabam proporcionando, né, cultivando um alimento que, assim, de natural já não existe mais nada. Quando eu falo de direito à saúde, eu também falo que a agroecologia ela vai fugir da dependência dos insumos químicos, das tecnologias químicas, dos combustíveis fósseis, da fonte de qual o agronegócio tão fortemente bebe. Porque no Brasil, no caso, a maior parte da emissão de gases de efeito estufa, por exemplo, acho que em 2019, se não me engano, 70% da emissão de gases de efeito estufa, isso num relatório da SEG, adveio do agronegócio. E, além disso, a gente pode falar também de aprovação
com o governo Bolsonaro ainda mais, aprovação a rodo de milhares de agrotóxicos anos após ano. Só em 2019, se não me engano, no início do ano, 450 agrotóxicos novos foram aprovados pelo Ministério da Agricultura. E é interessante, quando a gente está nesse debate da dependência, verificar que uma parte desses agrotóxicos eles são banidos em países tais qual Estados Unidos, China, alguns países da União Europeia. E nesse tocante, é interessante analisar que, apesar dessa proibição, o Brasil se coloca como o segundo maior comprador de agrotóxicos proibidos na Europa e que compra esses agrotóxicos na Europa. Porque, apesar de ser proibido o uso local, a Europa faz a venda desses agrotóxicos e depois importa esses alimentos que foram cultivados aqui no hemisfério sul. Então, é interessante também essa realidade de, apesar de haver a proibição, o hemisfério sul acaba sendo utilizado para efetuar esses empreendimentos tóxicos e envenenar as suas terras e a sua população, né, que trabalha diretamente também no cultivo, e aquela população que posteriormente vai entrar em contato com esse alimento. Além do direito à saúde e direito à alimentação adequada, porque a gente está falando de produção de produtos realmente saudáveis, que vão de encontro à segurança alimentar, vão de encontro à soberania alimentar, são alimentos ecológicos, produzidos com foco no mercado interno, porque, como nós falamos aqui, a produção do agronegócio, da agroindústria, ela não foca na alimentação do país, da população nacional. Ela foca na exportação de commodities, né, no caso. E a agroecologia já vem com outro enfoque, de trazer a produção para o âmbito nacional, para abastecer, primeiramente e sobretudo, o nosso mercado interno, as nossas famílias. Então, nessa seara já se coloca de maneira extremamente contrária aos preceitos, né, e aos ditames do agronegócio. Além desses direitos, eu posso falar também que a agroecologia vai de encontro à efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e direito à terra e direito ao trabalho. E, primeiramente, quanto ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, quando a gente fala de agricultura a partir da agroecologia, nós falamos de respeito, sobretudo, aos princípios da natureza. Alguns pesquisadores, eu estava lendo esses dias, enxergam que a agroecologia ela vai tão de encontro assim aos preceitos da natureza, porque os princípios da natureza e da própria agroecologia acabam convergindo, tais como cooperação, associação, respeito à biodiversidade, respeito à diversidade. A professora trouxe esse debate sobre comunidades tradicionais, e a agroecologia ela é há muito tempo implementada pelas comunidades tradicionais nacionais, comunidades indígenas e dentre várias outras comunidades tradicionais que nós temos no nosso território nacional. E há uma grande diversidade dessas comunidades, e também há uma grande diversidade na natureza, e a agroecologia ela vai respeitar essa diversidade, essa biodiversidade, a flexibilidade necessária para o cultivo e o manejo do solo, o respeito à própria temporalidade da natureza, né, que tem os seus ciclos, os seus processos, e principalmente se afastando dessa dependência dos insumos químicos e combustíveis fósseis, que é própria do agronegócio. Além do meio ambiente, como eu disse, a agroecologia vai nos trazer mais próxima e vai nos possibilitar a efetivação do direito à terra e direito ao trabalho. Eu boto esses dois juntos porque terra é trabalho. E quando falamos em agroecologia, não temos como pensar em uma lógica latifundiária. A agroecologia ela não funciona na base dos latifúndios, e sim das pequenas propriedades. Comunidades e famílias atuando em pequenas propriedades, cooperativas, associações que não vão se valer dos latifúndios. Então, para que possa existir as pequenas propriedades, nós vamos falar de reforma agrária. Tanto que os movimentos sociais como o MST, né,
que é o maior movimento social de defesa de reforma agrária nacional, quando vão discutir sobre reforma agrária, levantar a bandeira de reforma agrária, não vão desassociar essa reforma agrária popular, no caso, do implemento da agroecologia, porque as duas coisas são vistas juntas. Quando falamos de agroecologia, falamos de reforma agrária. Quando falamos de reforma agrária, vamos desencadear no debate da agroecologia, que é implementada já em diversos assentamentos decorrentes da luta pela reforma agrária nacional. E quanto ao trabalho, como o Júlio bem pontuou, o agronegócio 4.0, né? Nessa extrema mecanização das suas tecnologias, vem ano após ano diminuindo os postos de trabalho, apesar de, na mídia hegemônica, transparecer que o agronegócio emprega o brasileiro. Na verdade, essa não é a realidade, porque podemos dizer que, na verdade, o agronegócio desemprega o brasileiro, porque a cada ano que passa, as técnicas utilizadas no cultivo tendem a se mecanizar cada vez mais e deixar postos de trabalho, extinguir postos de trabalho, né? Enquanto na lógica da agroecologia, de pequenas propriedades, de comunidades, atuando em pequenas propriedades, nós teremos o ser humano atuando ali diretamente no cultivo, no manejo, na produção, na distribuição dos alimentos. E é importante dizer que com a ausência da exploração do homem pelo homem, né? Do homem e mulher pelo homem e mulher, que é tão clara no agronegócio, essa exploração dos seres humanos, a partir do momento que os trabalhadores, se a gente for pensar, por exemplo, em Monsanto, que é tão famosa, uma multinacional tão famosa no mercado das sementes e precursora, né, no mercado das sementes transgênicas, tão famosa por escândalos de câncer entre os seus trabalhadores, decorrente do manejo de alimentos com veneno, né, com pesticida, com agrotóxicos. E são, assim, se você for ver os processos judiciais que existem contra a Monsanto, por conta desse descuido da própria empresa com seus trabalhadores e também com quem irá consumir aquele alimento decorrente daquela semente, é uma coisa assim bizarra. E, bom, nesse apanhado geral, eu quis trazer um pouco assim para a realidade, para a nossa realidade, sobretudo da galera do direito, o quão a agroecologia vai de encontro aos preceitos da Constituição Federal, a efetivação dos nossos direitos fundamentais, dos direitos humanos pelos quais nós lutamos diariamente aqui no Brasil, e como existe uma alternativa ao agronegócio, e já existem planos nacionais em volta da agroecologia, mesmo que de forma ainda muito reduzida, né? Mas a agroecologia ela traz tenta buscar essa retomada da agricultura com a natureza de uma maneira menos exploratória, com sem desmatamento, sem perda de recursos hídricos, sem perda de solo, enfim, de nutrientes no geral, e sem exploração do ser humano pelo ser humano. E, bom, é isso, a breve exposição que eu queria trazer. Eu não sei se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar no nosso debate, no nosso diálogo, né? Se não, chegamos ao final do nosso encontro. Eu não sei se você quer falar alguma coisa, Júlio, se a professora gostaria de falar, se o Glad gostaria de pontuar alguma coisa. Se não, terminamos a exposição. Espero que todos tenham aproveitado. Agradeço imensamente a presença da professora Thaís, porque a sua exposição foi excelente.
E acredito que, como você disse, conversa muito o módulo passado com o módulo de hoje, e tem que conversar mesmo, porque os nossos debates se encontram, as nossas lutas se encontram, e eu acho que com a sua exposição conseguimos aprofundar ainda mais o debate que a gente vem trilhando, né? E é isso. Júlio, gostaria de falar alguma coisa? O professor gostaria de falar alguma coisa? Só agradecer a presença dos queridos inscritos, avisar que, infelizmente, aqueles que estão assistindo pelo YouTube não serão certificados, somente aqueles que ingressaram efetivamente no link aceito pelo e-mail. E nós temos um próximo encontro, se não me engano, no dia 30. É isso, Helena? Tratando do Eu não me recordo agora qual é a data do próximo encontro, mas todo mundo que está inscrito vai receber o e-mail certinho. Dia 30, isso. A Nayara ajudou aqui no chat. O quarto e último encontro dessa aula. Isso, para a gente fechar com chave de ouro o nosso curso. Exatamente, é um curso novo, foi uma experiência piloto e tem sido muito bom, tanto para nós que somos participantes, quanto para os convidados e para os inscritos. Novidades virão. A gente está se movendo aí para trazer muita coisa nesse campo da teoria crítica, especialmente envolvendo esse cenário latino, que envolve um novo constitucionalismo, um constitucionalismo que está convulsionando hoje no Chile, na Bolívia e na Colômbia, com excelentes notícias, pelo que eu vi essa semana. Então, nós estamos num momento muito bom para falar de direito constitucional. Nós estamos na aurora, talvez, de um novo período. E, se Deus quiser, um período que vai seguir com muito progressismo pela próxima década. Então, eu só tenho a comemorar e agradecer a todos os presentes. Muito obrigado, professora Thaisa. É muito bom poder conversar sobre esse tipo de assunto, que fica à margem do direito, à margem daquilo que se compreende no campo constitucional, no campo sociológico, mas que, na verdade, representa o todo. Representa a vida, representa a previdência, representa trabalho, representa meio ambiente, representa a terra, representa as pessoas, coisa que todos nós nos esquecemos, né? É muito fácil ficar no positivismo, é muito fácil ficar no proselitismo, no dogmatismo. Mas é difícil ver que, na verdade, nós estamos falando de vidas, né? Daquelas mulheres que estão ali colhendo, trabalhando e vivem daquele período todo dia, todo santo dia, aquele é a vida delas. E é isso que está sendo roubado. São vidas ceifadas, e isso não volta. É isso. Adorei esse fechamento. Ficou muito impactante, Júlia. Obrigada a todos, gente. Obrigada. Uma boa noite a todos e até o próximo encontro.